Nunca consegui a bênção do meu sogro, então meu relacionamento de 5 anos terminou em divórcio. Agora minha ex-esposa quer que tentemos novamente. Contexto: estivemos em um relacionamento por 5 anos e moramos juntos por 4, e este é o melhor e mais satisfatório relacionamento que tive em toda a minha vida. Ela trabalha na indústria da saúde e sua bondade para com aqueles que precisam e tem menos privilégios do que ela foi o que me levou a convidá-la para sair pela primeira vez. Nos últimos 4 anos entre nós, houve algumas pequenas brigas e apenas uma grande briga. A briga aconteceu em outubro de 2014. Ela planejou um almoço com Cal, ao qual tive que faltar devido a uma emergência relacionada ao trabalho. Ele me ligou mais tarde naquela noite, dizendo que não lhe mostro o respeito que ele merece e que sempre tento escapar dos eventos familiares porque não quero estar perto dele. O que não é verdade porque metade do planejamento e organização de seu aniversário ficou por minha conta e foi um grande evento. De manhã, contei à minha namorada sobre a ligação dele e ela desconsiderou dizendo que ele estava intoxicado. No fim de semana seguinte, quando fomos à casa dos pais dela para o jantar em família, Cal foi extremamente hostil comigo, mas fiquei em silêncio sobre isso até que ele disse que eu não deveria ter perdido o almoço. A cada 2 domingos é jantar em família na casa dos pais dela e raramente perco, então não achei que fosse um grande problema. Pedi desculpas a ele e disse que compensaria de alguma forma. No próximo jantar, comprei vários acessórios inteligentes porque minha namorada sugeriu que ele se interessava por eles. Ele se recusou a aceitar o presente quando insisti, ele saiu dizendo que precisava de ar. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo e a mãe da minha namorada ficou mortificada, pedindo desculpas repetidamente pelo comportamento de Cal. Quando chegamos em casa, perguntei à minha namorada se havia algo que ela não estava me contando. No início, ela tentou desconsiderar, mas depois disse que a culpa era minha por não ver que seu pai não estava interessado em ser amigo, mas em ser respeitado. Isso foi uma completa surpresa para mim, porque nunca pensei nele como algo além do pai da minha namorada. Apenas assistíamos ao jogo juntos às vezes e conversávamos sobre isso depois, mas essa era a extensão da nossa interação social. Minha namorada disse que eu precisava ganhar o respeito dele e eu disse que não tinha feito nada de errado. Foi aí que a briga começou, mas alguns dias depois Cal me ligou e disse que gostava do relógio e dos outros acessórios. Essa era a maneira dele de declarar uma trégua, eu acho. Depois disso, sempre fui extremamente cuidadoso para não perder nenhum evento com ele. Em junho passado, a mãe da minha namorada morreu e foi um momento incrivelmente difícil para todos. Tentei ser o mais solidário possível com toda a família. Reduzi minhas horas de trabalho para passar mais tempo com eles. Minha namorada e eu começamos a cozinhar o jantar em família na casa dele porque ela achava que seria melhor para ele ver a casa cheia de gente novamente, e fizemos isso semanalmente por um tempo, só para passar mais tempo com ele. Muitas vezes, fizemos um esforço extra para organizar eventos familiares e uma vez até voamos para a irmã mais velha dele para o aniversário dele. Pensei que ele se aproximaria um pouco mais de mim, mas acho que estava errado. Isso nos leva a hoje. Minha namorada está fora por uma semana a trabalho, então planejei toda a proposta. Eu ia decorar nosso apartamento como um planetário, com estrelas e planetas e escrever "Você quer se casar comigo?" nas estrelas. É da série Friends, pela qual ela é obcecada. Queria começar os preparativos com a bênção dele, porque dessa forma ele se sentiria bem por eu ter pedido primeiro e se sentiria incluído também. Planejei um almoço com ele para hoje para pedir sua bênção. Disse a ele o quanto o respeitava e que desejava um dia ser tão bom pai quanto ele. Então, quando pedi sua bênção para o casamento, ele explodiu. Estava absolutamente furioso, dizendo que sua filha merecia um homem melhor e que nunca gostou muito de mim, e que sempre esperou que o relacionamento terminasse. Disse que todo o bajulamento que fiz no ano passado mostrava que eu só queria parecer um bom homem para minha namorada e não significava nada daquilo. Fiquei tão surpreso porque isso não era como eu esperava que fosse. Saí de lá, ainda ouvindo os insultos, e fui para a casa de um amigo. Contei tudo a ele e à sua esposa, mas eles estavam tão chocados quanto eu. Passei o dia na casa deles e cheguei em casa há cerca de 2 horas. Não sei como proceder agora ou mesmo o que fazer. Devo dizer à minha namorada que seu pai disse não? Devo proceder como se nada tivesse acontecido? Por enquanto, estou bebendo e jogando videogames. O que devo fazer, Reddit? Nota: deixei muitos detalhes intencionalmente vagos porque minha namorada e seus irmãos são ativos no Reddit. Atualização 1. Estou preso em um casamento que acho que é unilateral e preciso de conselhos. 20 de agosto de 2019. Não tenho certeza do que vou obter disso.
Sinto que escrever tudo e ter um estranho lendo pode me dar alguma clareza mental, mas acho que neste ponto não há como salvar nosso casamento. Além disso, o inglês não é minha língua nativa, então peço desculpas por quaisquer erros que causem mal-entendidos. Estou em um relacionamento com minha esposa há quase 9 anos agora, casados há 2. Nosso relacionamento tem sido, na maior parte, satisfatório e gratificante para ambos. Parece que estou fazendo uma postagem de autoelogio, mas nos tornamos pessoas melhores por estarmos juntos. Sou uma pessoa à moda antiga, então foi difícil encontrar uma mulher que gostasse das coisas que eu gostava e tivesse as mesmas opiniões que eu. A única parte desagradável do nosso relacionamento ao longo dos anos tem sido meu relacionamento com meu sogro. Minha esposa e eu raramente temos desentendimentos, então a maioria das brigas importantes que tivemos foi por causa de seu pai. Quero deixar claro aqui que não o odeio. Respeito o homem. Ele sacrificou muito em sua vida pessoal para sustentar sua família e garantir que minha esposa fosse criada com amor e cuidado. Eu costumava admirá-lo nos primeiros anos do relacionamento. Ele e minha sogra organizavam um jantar em família 2 vezes por semana, e quando comecei a sair com a filha deles, fiquei surpreso com quão unidos eles eram como família. Eu realmente gostava dos eventos familiares, com aqueles jantares pitorescos de conflitos leves e satisfação, com o quão próxima minha esposa era de todos os seus irmãos e seus pais também. No início do relacionamento, acho que assustei minha esposa com o quanto eu gostava de estar na casa dos pais dela. Sua mãe era uma santa de mulher que me deu tanto amor desde o início. Sempre se certificava de que eu participasse das atividades familiares e frequentemente reservava um assento para mim no jantar em família, bem ao lado dela, falando comigo como se eu fosse um dos seus. Lembro-me de uma vez que estava na casa deles e tinha que voltar para a cidade para trabalhar. Estava ficando tarde quando me levantei para ir embora e estava nevando. Ela desceu do quarto quando eu estava saindo com um casaco do marido, dizendo que eu deveria levá-lo por precaução, mas sei que era porque ela sabia que meu carro esfriava naqueles dias. Era um carro velho que estava chegando ao fim de sua vida. Ela não queria que eu sentisse que ela pensava menos de mim só porque eu ganhava menos dinheiro do que minha esposa. Essas pequenas coisas de mãe que ela fazia me faziam amá-la tanto. De qualquer forma, a razão pela qual menciono minha sogra é porque acho que ela foi a razão pela qual seu marido me aceitava naquela época. Ela morreu há 4 anos e isso de alguma forma o mudou. Acho que o medidor de amor dele quebrou ou algo assim. Ele começou a agir como se eu sempre o tivesse ofendido de alguma forma, como uma vez em que minha esposa e eu estávamos trazendo algumas compras e reabastecendo tudo, e pensei que seria bom ficar para o jantar e cozinhar para ele enquanto ele estava fora em sua caminhada noturna. Minha esposa e eu preparamos um bom jantar. No jantar, ele agradeceu a minha esposa por isso. Ela mencionou que eu fiz a maior parte do trabalho e ele simplesmente me olhou e parou de falar. Outra vez, em setembro de 2016, estávamos na casa dele no fim de semana porque estávamos cozinhando o jantar em família. De manhã, minha esposa e eu estávamos sentados no balcão do café da manhã começando nosso dia e achamos que ele estava fora porque geralmente era o primeiro a se levantar. Eu bati na perna da minha esposa por um trocadilho estúpido ou algo assim, e acho que ele viu, porque veio e começou a gritar comigo por não ter sido educado corretamente e ser um agressor de mulheres. Disse muitas coisas extremamente tóxicas sobre mim antes de minha cunhada mais nova entrar na cozinha e praticamente arrastá-lo para fora. Minha esposa repetidamente disse que era uma piada, mas ele não aceitaria a explicação, dizendo que ela sempre me defendia. De maneira semelhante, lembro-me de uma vez, quando sua esposa estava viva, comprei um presente para ele e ele rejeitou diretamente na frente de toda a família. A mãe de minha esposa, seu irmão e sua família, incluindo minhas cunhadas, seus maridos e o filho da irmã mais velha, estavam lá. Foi uma experiência tão humilhante para mim. Só queria que o homem não me odiasse o tempo todo. Acho que minha sogra o obrigou a aceitar o presente alguns dias depois e o fez se desculpar comigo. Depois que minha sogra morreu, ele mudou, era como se seu filtro tivesse desaparecido. Ele ficava muito no quarto dele, só saía para seus recados e caminhadas. Não assistia aos jogos comigo, dizendo que eu falava demais. Não me deixava consertar nada na casa, apesar de eu praticamente morar lá e ter feito muito trabalho na casa no passado. Uma teoria popular entre meus amigos era que ele me odiava porque eu era muito próximo de sua esposa, o que soa tão absurdo. Ela era uma figura materna na minha vida e não consigo entender por que isso o irritaria. Ela era gentil com todos. Minha esposa também é gentil com todos, até o ponto de ser um defeito. Minha sogra costumava dizer que tinha 4 filhos, seu filho, os 2 maridos das irmãs da minha esposa e eu, então não é como se eu estivesse inapropriadamente próximo da mulher.
Discuti isso com minha esposa muitas vezes também, mas ela sempre insiste que meu relacionamento com sua mãe não tem nada a ver com isso. Minha esposa é a filha mais nova, então ela trata o pai com muito amor e respeito. No início do nosso relacionamento, o comportamento dele não era um problema, e quando se tornou um problema, já estávamos muito sérios para terminar por causa disso. Todos os outros na família dela gostam de mim, até onde sei. Fui convidado tanto por suas irmãs em várias ocasiões para almoços, jantares, favores, etc. Todos me tratam como se eu fosse da família. Falei com a irmã mais velha sobre por que seu pai me odeia, mas ela sempre manteve que ele não me odeia. Ela diz que ama muito sua filha mais nova e sempre foi uma pessoa difícil de agradar, e honestamente, posso ver que isso é verdade. Em um dia comum, ele é mais tolerante comigo do que com todos os outros genros, mas todos eles vivem em cidades ou estados diferentes, e minha esposa e eu moramos no mesmo bairro, então ele me vê mais. Tenho certeza de que parte do ressentimento é por causa disso também. Depois que minha sogra morreu, todos estávamos de coração partido. Alguns dias após o funeral, quando todos começavam a sair, minha esposa e eu estávamos revendo algumas das coisas que sua mãe deixou para ela. Ela começou a ficar emocionada pelo fato de que a casa parecia ter morrido com ela. Decidimos que íamos assumir a responsabilidade de cozinhar os jantares familiares, como sua mãe costumava fazer. É uma grande responsabilidade, considerando que a família quase nunca está toda junta, exceto talvez em um feriado por ano. Às vezes, era apenas meu sogro, meu cunhado e sua família e nós. Foi realmente agradável por um tempo. Todos continuavam visitando de vez em quando e a rotina era boa. Fiquei feliz por ter mais tempo para a família e não ser assediado pelo sogro. Parecia que ele estava se aquecendo comigo naquela época. Minha esposa e eu começamos a falar sobre casamento e simplesmente parecia certo. Não acho que já estive mais seguro de nada do que casar com minha esposa naquela época. Houve um breve momento antes do noivado em que ela e eu tivemos uma briga, mas as coisas funcionaram bem. Ficamos noivos em maio e isso colocou tudo em movimento. Minha esposa é a filha mais nova da família, então ela recebeu muita atenção positiva de seus irmãos. Eles haviam guardado os acessórios de casamento da mãe para ela, o que, honestamente, foi um gesto muito bonito. E lentamente, ao longo dos meses, tornou-se este grande e feliz evento em nossa família. No inverno de 2016, quando nos casamos, minha esposa se sentou comigo e me perguntou se estaria tudo bem nos mudarmos de volta com seu pai para cuidar dele. Acho que esse foi o momento em que tomei a decisão mais estúpida da minha vida ao dizer sim. Fiquei cego pelo amor, não apenas pela minha esposa, mas pela família dela, pela mãe dela, que sinto tanta falta, pelo pai dela, que gostava de mim, mas nunca realmente me aceitou, e pelos irmãos dela, que gostavam de mim como se eu fosse deles. Só pensava no que seria melhor para todos os outros. Um mês depois de nos mudarmos, meu sogro pediu ao filho se poderia ficar com eles por um tempo. Naquela época, parecia algo bom que ele estivesse superando o luto pela morte de sua esposa, mas não acho que essa fosse a razão pela qual ele visitou seu filho. Ele só queria sair de casa por minha causa. Algumas semanas depois, quando voltou, seu comportamento passivo-agressivo começou de novo, mas desta vez era uma constante irritação por pequenas coisas insignificantes. Mudei a cadeira. Não, não mudei. Quebrei o termostato. Não, eu o troquei por precaução. Esqueci de devolver as ferramentas, desorganizei a biblioteca, coisas assim. Como se eu fosse uma criança indesejada nesta casa. Em maio de 2017, tivemos uma grande briga e dei à minha esposa uma escolha, viver comigo ou viver com seu pai. Isso fez com que ela tivesse uma briga com o pai e decidiu que ia se mudar porque, em suas próprias palavras, ele nunca vai te aceitar como filho. Ele está delirando de dor. Então nos mudamos, mas ainda morávamos perto porque os dois trabalhos eram bastante próximos. Nossa mudança, no entanto, arruinou toda a tradição do jantar em família, já que seu pai se recusou a vir à nossa casa para os jantares e não podíamos nos permitir hospedar toda a família em nosso pequeno apartamento. Tornou-se um pesadelo logístico, então seu irmão se ofereceu para fazer isso. Acho que seu pai estava realmente bravo comigo por arruinar a tradição porque em cada jantar que tive com ele, ele não queria ter nada a ver comigo. Na verdade, gostava sim porque era bom não ser atacado ou defendido o tempo todo, mas minha esposa começou a me ressentir por isso e acho que sua irmã mais nova e seu irmão também. Faz quase 2 anos desde que nos mudamos. Não frequento jantares em família com muita regularidade, talvez uma vez por mês, se for generoso.
Também fiquei mais ocupado no trabalho, então passei menos tempo com minha esposa durante a semana, o que prefiro porque seu ressentimento em relação a mim torna a situação muito difícil. Ela vai para a casa do irmão a cada 2 fins de semana, e o outro fim de semana passa na casa do pai, onde a família do irmão e ela se reúnem para o jantar. A única pessoa do meu lado é minha cunhada mais velha porque acha que seu pai me tratou mal. Ela nos visitou 2 vezes no ano passado e é a única vez que recebi algum carinho dos meus sogros. Sinto que até 2 anos atrás eu tinha uma grande família que me amava e agora estou ficando cada vez mais sozinho a cada mês que passa. Não consigo evitar sentir que o casamento mudou nossas vidas para pior. Faz mais de 2 meses desde que minha esposa e eu fomos íntimos em nosso quarto. Faz muito mais tempo desde que tivemos um encontro só para nós. Estou completamente perdido quanto ao que posso fazer para melhorar as coisas. Esta postagem cresceu enquanto eu escrevia. Tive que editar alguns detalhes pequenos porque não quero que meus sogros encontrem esta postagem no Reddit e se sintam magoados pelo que escrevi. Mini atualização: decidi seguir em frente e iniciar o divórcio porque não quero mais estar neste relacionamento. 17 de dezembro de 2019. Algumas pessoas me enviaram mensagens perguntando por uma atualização, então pensei em postá-la aqui em vez de mensagens pessoais. Tenho lido muitos livros de ajuda sobre relacionamento e tentei falar com minha esposa muitas vezes. No entanto, o fato é que ela e eu simplesmente não funcionamos mais como casal. Já não sou uma prioridade na vida dela e não estou de acordo com isso. Então, no mês passado, decidi falar com meu advogado e iniciar o divórcio. Tem sido um momento realmente estressante, especialmente por parte de quase toda a família dela, mas neste ponto só quero cuidar de mim mesmo e me recuperar deste relacionamento. Mais uma vez, obrigado às pessoas que me ajudaram nas minhas postagens anteriores. Atualização sobre minha ex-esposa, F33, e eu, M35, que recentemente nos reconectamos após ela passar por um término difícil. É ruim querer voltar com minha ex-esposa porque estou muito sozinho. 26 de outubro de 2023. Há um pouco de contexto sobre por que nos divorciamos, mas levaria muito tempo para explicar aqui. O resumo é que não consegui me dar bem com a família dela, e principalmente com o pai dela, e isso tornou meu casamento um lugar infeliz para mim. O pai dela sempre me odiou e, em um ponto, me disse que minha ex-esposa merecia algo melhor do que eu. Se quiser ler sobre meu relacionamento com ele, está nas postagens anteriores. Não tenho certeza se posso fornecer links. Mas depois do nosso divórcio, perdi muitos familiares e amigos. Estava muito envolvido com a família dela e perdê-los todos ao mesmo tempo porque nos divorciamos tornou as coisas difíceis para mim. Sou um imigrante aqui, então não tinha muitos amigos fora da família dela. Durante o processo de divórcio, começou o confinamento por Covid e isso matou todas as minhas relações com o lado da família dela e fiquei muito sozinho aqui por um longo tempo. Tentei sair em encontros, mas a cultura de encontros é tão diferente agora do que há 15 anos que não consegui encontrar uma pessoa com quem quisesse passar mais tempo. Mas acho que em parte foi minha culpa também. E a única pessoa que mostrou interesse em um relacionamento a longo prazo era muito mais jovem que eu. Não gostei dos amigos dela e os amigos dela não ficaram empolgados comigo também, então esse relacionamento morreu em 2021. Desde então, parei de sair em encontros e até perdi contato com alguns amigos e conhecidos devido ao Covid ou talvez pela idade e por não ter uma esposa. Todos eles são homens de família agora, então fazer tempo é algo difícil. De qualquer forma, vi minha ex-esposa algumas vezes nos últimos 2 anos e trocamos algumas palavras rápidas sobre o bem-estar, mas nada substancial. Eu sabia que ela perdeu o pai devido ao Covid e disse a ela que sentia muito pela perda porque ele a amava muito. Ela também me disse que estava saindo com um homem mais jovem e que estava indo bem. No entanto, nunca nos sentamos para tomar um chá nem nada. Simplesmente nunca aconteceu. Mas há 2 meses, recebi uma mensagem dela dizendo que queria almoçar. Durante esse almoço, ela me disse que o relacionamento de 1 ano e alguns meses não estava indo bem e que estava pensando em terminar com o namorado. Ela e ele não concordavam sobre ter filhos ou não ter filhos e ela não via um futuro com ele. Mantivemos contato nos últimos 2 meses e há 12 dias, ela terminou com ele. Ela me disse que uma parte da razão era que depois de falar comigo, lembrou-se de como era comigo quando começamos a namorar e como não era o mesmo com o namorado. Ela e eu temos conversado muito nas últimas semanas desde o término. A primeira coisa que ela faz ao acordar todas as manhãs é me mandar uma mensagem. E então, há 2 dias, ela me ligou às 7 da manhã dizendo que estava na minha porta com alguma comida. Tenho me sentido doente, mas não me lembro de quando disse isso a ela.
No entanto, ela veio com muita comida caseira e sopas, que sabe que eu gosto. Parecia que voltamos no tempo 10 anos. Tem sido um momento muito confuso desde então. Não tenho certeza do que sinto. Acho que estou começando a amá-la novamente. Ela me dá muita atenção, o que é agradável. Ela também continua enviando comida ou trazendo ela mesma. E então, ontem à noite, ela passou a noite porque eu estava muito doente para me levantar e limpar por mim mesmo. Não aconteceu nada entre nós, mas ao mesmo tempo acho que ela quer falar sobre voltarmos a namorar, talvez. E devo admitir que toda a atenção e comida e outros gestos de amor e cuidado estão começando a se sentir incríveis. Não tenho certeza com quem falar sobre isso. Acho que preciso mantê-la afastada por alguns dias para poder pensar claramente. Mas já faz tanto tempo desde que me senti tão bem comigo mesmo e muitos dos nossos problemas de relacionamento eram por como seu pai agia comigo, então continuo pensando que talvez possamos tentar novamente e desta vez será melhor. Algum conselho ou alguém quer falar para me ajudar a pensar aqui? Realmente apreciaria. Atualização 3, 29 de outubro de 2023. Quanto à atualização, é uma mistura de coisas. No sábado, ela veio falar sobre nosso relacionamento e o que ambos queríamos, o que deu errado, etc. Ela pediu para falar primeiro, e realmente deveria ter falado primeiro em vez disso, mas deixei ela dizer sua parte e se concentrou em seu relacionamento com toda a família, o quão importante seu pai era para ela, o quanto todos os outros estavam envolvidos em seu relacionamento comigo. Ela pediu desculpas por deixar que sua família e seu pai, em particular, se intrometessem em nosso casamento. Uma das coisas que mais me magoou foi quando ela mencionou que seu ex-namorado nunca queria estar perto de sua família e odiava ir a qualquer evento familiar ou mesmo a um simples jantar, etc. Ela disse que foi então que percebeu o quanto eu tinha facilitado as coisas para ela em nosso casamento. Foi incrivelmente doloroso porque lembro-me de ter dito de tantas maneiras diferentes e em muitas ocasiões, mesmo antes da morte de sua mãe, que eu estava bem com a participação da família dela, mas que ela precisava manter alguma distância entre nosso relacionamento e seu pai. Em particular, ela disse que uma vez seu pai disse algo desagradável dirigido ao ex-namorado e depois daquele momento, ele se recusou a estar na mesma sala que ele. E eu disse a ela que ele estava certo em fazer isso. Lembrei-a da vez que seu pai me disse, após 5 anos de nosso relacionamento, que não queria me dar sua bênção para pedir-lhe em casamento. Não sei porquê, mas ouvir ela dizer que viu o comportamento de sua família em relação ao namorado e isso foi o que a ajudou a ver o quão tóxicos eles podem ser, foi realmente doloroso. Como se meus sentimentos e minhas protestas não importassem tanto para ela. Disse isso a ela e ela tinha lágrimas nos olhos. Ela pediu desculpas muitas vezes por isso. Disse que era jovem e inexperiente no início e depois, após a morte de sua mãe, tinha medo de perder seu pai e qualquer coisa que eu dissesse sobre ele era difícil de ouvir por isso. Lembro-me de uma vez que estávamos organizando o jantar em família e seu pai disse coisas dolorosas sobre minha cozinha e mencionei isso a ela e a um dos irmãos, e ela se recusou a me ouvir, mesmo quando sua irmã disse que ela deveria ouvir porque eu estava certo. De qualquer forma, quando começamos a falar sobre seu pai, a conversa saiu do meu controle. Acabamos falando sobre ele por cerca de 2 horas. Acho que ela também queria tirar muitas coisas do peito. Foi muito emocional e exaustivo, porque depois eu não tinha energia para continuar falando. Realmente queria ter falado primeiro porque queria falar com ela sobre nossos problemas no quarto também, mas tivemos que preparar a comida primeiro. Ela dizia o quanto sentia falta de cozinhar comigo e estar perto um do outro. Acho que isso é outra coisa que seu ex-namorado não apreciava nela. Depois de preparar o almoço juntos, sentamos para comer e falar sobre as poucas vezes que tivemos tempo para nós mesmos quando estávamos casados. Ela mencionou o quanto gostou das 2 viagens de carro que fizemos juntos depois de nos casarmos. Para contexto, costumávamos ter muito mais tempo quando começamos a namorar porque ainda estávamos estudando, mas depois de conseguir empregos e ter que cuidar de uma casa, isso diminuiu lentamente. Depois do almoço, eu estava muito cansado para continuar nossa conversa, então apenas existimos ao redor um do outro por um tempo. Falamos sobre o que não deveríamos esperar se começássemos a namorar. Eu disse a ela que queria falar sobre nossos problemas no quarto, mas talvez não imediatamente. Ela me disse que queria pedir desculpas por não me ouvir sobre isso também. Disse que era uma amante muito egoísta e que foi difícil para ela perceber que havia ignorado minhas necessidades no casamento. Disse que se voltarmos a namorar, quer que vejamos um conselheiro de relacionamento juntos e por conta própria para melhorar nossa vida de casal. Acho que é uma boa ideia falar com alguém que possa me ajudar a explicar meu lado das coisas para ela.
Não estou seguro de quão útil a conversa pode ser se formos só nós dois. Ela tende a falar sobre mim ou a concordar comigo, mas não me deixar dizer minha parte. Quero falar com ela sobre isso também, mas acho que é melhor se esperar até encontrarmos algum conselheiro de relacionamento. Mas ainda assim, acho que o resultado da conversa de ontem foi bom. Quero convidá-la para um encontro esta noite, talvez para terça ou quarta-feira. Ela voltou para sua casa ontem à noite e senti muita falta de sua presença. Não sei se isso é um bom sinal ou se significa que estou muito sozinho. Quando ela esteve aqui ontem, recebeu uma ligação de um dos irmãos e mencionou meu nome. Não estava ouvindo, mas só ouvi ela dizer meu nome, então meus ouvidos captaram essa parte. Sinto que isso deve ser um bom sinal também, ou talvez eu esteja desesperado procurando qualquer coisa positiva e tomando isso como um sinal. Ela queria vir hoje também, mas disse que me sinto muito melhor e que não precisa cozinhar para mim hoje. Além disso, passei a manhã de hoje olhando nossas fotos antigas juntos. Foi bom lembrar da pessoa que ela costumava ser. Sinto que ontem vi um pouco dessa pessoa nela. Estou errado ao querer começar algo tão cedo? Sei que disse anteriormente que esperaria, mas esperar por esperar parece inútil. Quero tomar as coisas devagar porque quero que encontremos um conselheiro de relacionamento logo, mas tenho medo de perdê-la se não mostrar interesse. TL, doutor, falamos sobre nossos problemas que vinham de seu pai. Também falamos sobre nossa vida de casal, sobre sexo e sobre conselheiro de relacionamento. Ela disse que quer ver um conselheiro individual para seus problemas também, o que acho que é o certo. No entanto, agora quero convidá-la para um encontro esta semana, talvez na quarta-feira. É muito cedo? Nova atualização, 20 de fevereiro de 2024. Olá a todos. Tenho recebido mensagens e comentários constantes nas postagens antigas sobre atualizações, mas não há muito o que atualizar, então estou fazendo uma postagem aqui em vez de um subreddit. Também, como muitas pessoas reclamaram que minha postagem era muito longa, embora não precisassem lê-la, direi breve sobre a atualização. Voltamos a ficar juntos, mas estamos morando separados no momento. Também começamos a terapia de casal. Tenho esperança sobre minha vida e tentarei lembrar de atualizar aqui em algum momento no futuro. De qualquer forma, aqui está o que escrevi. Minha ex-esposa e eu nos reconectamos nos últimos meses. Há cerca de 2 meses, ela mencionou como queria tentar novamente oficialmente. Então tivemos uma longa conversa sobre isso. Falamos sobre o passado, em particular, o estado do nosso casamento no final e quanto disso se devia ao meu sogro e quanto disso era por nossa causa. Ela tem ido à terapia pela morte do pai, o que eu não sabia antes. Disse que não contou a ninguém na família também, então não me surpreende, mas de qualquer forma, falou muito sobre seu relacionamento com ele. Foi surpreendente ouvir tanta autorreflexão dela sobre isso e honestamente significou muito para mim que decidiu se abrir sobre isso. Ela lutou toda a vida com a sombra do pai e reconheceu que é um pouco tarde para o casamento rompido, mas que agora sabe melhor. Mencionou a terapia para nós como casal novamente e disse que precisamos fazer isso se formos começar a namorar novamente. Ela perguntou se estamos namorando novamente e eu disse, eu perguntei da última vez, então você tem que perguntar desta vez, haha. Então, suponho que é oficial. No entanto, falamos em manter lugares separados por um tempo apenas por conveniência e para nos darmos espaço. As coisas são mais lentas desta vez. Ela não contou a nenhum dos irmãos e tenho a sensação de que sua família não é tão unida como costumava ser quando seus pais estavam vivos. Não há eventos familiares oficiais, exceto Natal e Páscoa. Acho que é melhor para ela que os irmãos não estejam constantemente por perto mais. Dá a ela mais espaço para se encontrar de alguma forma, mas é um sentimento agridoce porque eu adorava o tempo dos pais dela, reunindo-nos como uma grande família de vez em quando. De qualquer forma, decidimos tornar oficial, mas estou perdido sobre o que é o relacionamento agora. Continuo chamando-a de minha ex-esposa aqui, mas também é minha namorada, então se houver uma palavra para isso, por favor, me avise. É um novo sentimento. Há familiaridade neste relacionamento, mas também é muito diferente da última vez. Não somos tão jovens e ingênuos. Encontramos um terapeuta de casal e já fomos a 3 sessões de terapia. É realmente útil ter o terapeuta em nossas conversas. Ajuda-me a falar sem que ela me interrompa ou concorde e depois continue minha conversa por conta própria. Ela está melhorando em me ouvir. Disse como cresceu tendo que ouvir sempre o pai ou os irmãos mais velhos. Ela é a irmã mais nova, não lembro se mencionei isso antes, então comigo sentia que tinha que falar mais.
Faz sentido quando ela explica, mas é como se eu fosse o único ao seu redor com quem podia falar, então ela se acostumou a não ouvir tão bem. Mas estamos trabalhando nisso. Além disso, preciso ser mais forte nas conversas, o que estou trabalhando também. Parece estranho ser duas pessoas adultas e ter que aprender a falar novamente. Admito que tinha minhas dúvidas sobre a capacidade dos terapeutas de realmente ajudar, mas estou realmente contente de estar errado. Nem tudo são boas notícias, no entanto. Ela teve que obter uma ordem judicial contra o ex por abuso. Não acho que ela esteja em perigo, mas disse que não deveria escrever detalhes sobre isso aqui. Além disso, ainda estou lutando com a solidão, mas estou tentando não resolver isso com este relacionamento. Comecei a falar com mais pessoas no trabalho. Além disso, algumas das pessoas aqui que me enviaram mensagens foram realmente incríveis. Juntei-me a um pequeno grupo de jogos por uma mensagem e estou realmente feliz por isso. Há muitas pessoas boas e gentis que me desejaram o melhor, o que agradeço muito. E depois de muito tempo na minha vida, sinto-me positivo sobre meu futuro neste momento. Provavelmente deveria enviar mensagens às pessoas com mais frequência, mas vir a este site sempre é difícil por causa de quantas mensagens e comentários odiosos aparecem sempre que posto. Da última vez que postei, recebeu muitos mais comentários do que estou acostumado. Houve um vídeo no YouTube sobre isso, o que acho um pouco perturbador, mas o vídeo em si não foi tão ruim quanto os comentários que recebi, tanto nas minhas postagens quanto em mensagens privadas. Alguns dos comentários foram extremamente rudes comigo e com minha ex-esposa. Entendo que as pessoas estavam tentando cuidar de mim, mas todos vocês estão apenas lendo uma postagem curta sobre a vida complexa que tenho. Vou tomar um momento para abordar algumas das coisas que me incomodaram muito nesses comentários. Não, meu falecido sogro não era uma pessoa racista. Ele teve uma vida complicada. Sua família lutou muito e teve uma infância e uma vida adulta difícil. Trabalhou duro toda a vida para criar um lar melhor para seus filhos. Nenhum de vocês o conhece e os comentários estranhamente hostis sobre ele estão fora de lugar. Ele está morto há algum tempo agora. Por favor, deixe-no descansar. Ele não era uma pessoa perfeita, mas era um bom pai apesar dos seus defeitos. Minha ex-esposa não estava traindo o namorado anterior. Estávamos nos comunicando por mensagens e não aconteceu nada. Seu namorado era abusivo com ela e ela estava com medo. Precisava de uma pessoa amigável que conhecia apenas para falar sobre isso. Realmente espero que as pessoas que têm me enviado mensagens constantemente sobre como ela é uma pessoa terrível, ou pior, como ambos somos pessoas terríveis, nunca se encontrem em uma situação de abuso. Ela estava tentando sobreviver da melhor maneira que podia, apesar de ambos querermos, não fizemos nada enquanto ela realmente estava saindo com o ex. Todo mundo continua questionando por que meu falecido sogro me odiava. Acho que posso não ter escrito algumas postagens anteriores muito bem. O inglês não é minha primeira língua, então às vezes posso escrever coisas que não são tão significativas quanto gostaria. Ele não me odiava apenas. Ele odiava todos fora de sua família. Minha ex-esposa tem muitas irmãs e ele não se dava bem com nenhum dos maridos delas. Eu era o genro favorito, mas isso pode ser apenas porque minha ex-esposa é a filha mais nova. Além disso, minha falecida sogra me amava, o que se transferiu para meu falecido sogro também. Ele era uma pessoa difícil de lidar, mas não me odiava apenas, ou pelo menos não me odiava mais. Não sei por que ele era assim, mas teve uma vida complicada, como disse antes. Além disso, houve outra história postada no Reddit que trouxe muitos comentários irritados e inúteis. Best of Reddit Updates pegou todas as minhas postagens dos últimos 8 anos e as transformou em uma longa história. Não foi tão ruim quanto o vídeo no YouTube porque algumas pessoas só estavam tentando expressar suas preocupações e queriam aconselhar um estranho da melhor maneira possível. Realmente agradeço todos esses comentários e mensagens. No entanto, muitos comentários e ainda mais mensagens daquela época são realmente hostis em relação à minha ex-esposa em particular. Não quero abordar essas mensagens porque essas pessoas não precisam de mais combustível para seu ódio, mas por favor lembrem-se de que as pessoas sobre as quais estão lendo são pessoas reais, não apenas histórias em suas postagens. E, por último, não acho que deveria dizer isso, já que li as regras no Best of Reddit Updates e eles têm regras contra comentar nas postagens de outras pessoas, mas por favor não tragam comentários odiosos aqui. Isso não faz nada além de causar angústia. Vocês não estão ajudando ninguém sendo horríveis e rudes. Uma palavra gentil, mesmo que seja algo com o qual não concordo, vai muito mais longe do que uma palavra desagradável ou pior.